muito boa tarde. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Cabeça de Homem. Um programa feito com eles, para elas. E o nosso tema de hoje é infidelidade masculina. Sabem o que foi que eu mais ouvi? Isso existe? E os nossos convidados de hoje são Djalma Argolo, que vocês já conhecem, terapeuta junguiano, estatístico. Didi, fala um alô aí pro pessoal. Alô, meu povo também. É uma alegria estar de volta. Eu estava, na vez passada, eu estava em São Paulo. Eu quero aproveitar e saudar o Dilson, não é? Você, o meu querido amigo Sacha. Pronto. Rapaz, é uma alegria estar com ele. Meu mestre. Por favor. Nosso mestre. Não, por favor, olha. Então, a todos vocês e aqueles que nos ouvem, o meu boa tarde. Saja, fala um alô aí pro pessoal todo. É um prazer enorme ter Saja, que é filósofo, professor da UFBA, aqui conosco para dividir um pouco da sua experiência e conhecimento, gente, que é enorme. Olha, boa tarde a todos. Eu fico completamente assim, enfim, eu agradeço assim, de todo o coração mesmo, porque eu sei do seu valor, eu sei da sua busca, eu sei da necessidade desse programa. Então eu me sinto assim extremamente honrado de estar aqui dividindo com o Djalma, com você, com as pessoas todas que fazem dessa cidade ou que lutam por um mundo melhor, né? Isso é importantíssimo. Então, boa tarde, vamos lá. Meninos, em primeiro lugar, eu gostaria de saber o que é infidelidade para o homem. Na sua opinião, Djalma, o que é infidelidade? Ou melhor, existe diferença entre infidelidade masculina e feminina? Eu não vejo diferença. Porque aí nós estaríamos realmente estabelecendo dois campos opostos. Se vamos falar de infidelidade, o que seria uma traição a um compromisso assumido, nesse caso específico. Ou seja, eu fiz um compromisso de estar com você e só com você. E no momento em que eu coloco uma outra pessoa nessa relação, eu estaria sendo infiel a esse compromisso assumido. Isso daí, o que é que o homem faz às vezes? Uma distinção entre o que ele pode fazer e o que a mulher pode fazer. Aí é que é diferente, o machismo em ação. E é isso que nós vamos estudar hoje. Porque também é o que nós vamos estudar hoje, porque isso eu considero aqui como uma escola, onde nós estamos colocando ideias sem chegarmos a conclusões efetivas, mas simplesmente pensando nesses assuntos. E é essa a estrutura do ensino moderno. Cada um chegar à conclusão ou ter sua ideia, desenvolver o seu pensamento. Como é, Saja, que os homens, os grandes pensadores, eles vêm definindo o que é infidelidade ao longo dos séculos? Olha, eu creio o seguinte, eu vou pegar na linha de Djalma, porque eu acho que ele coloca uma palavra fundamental, que é a palavra compromisso. Quer dizer, na verdade, eu só vou acrescentar uma palavra para poder tentar contemplar o que você coloca. Na verdade, nós estamos falando de uma questão ética, né? As relações são pautadas, ou deveriam ser pautadas na ética, quer dizer, né? No compromisso assumido pelas pessoas, né? E veja, não é só, porque a gente fala infidelidade, a gente trata evidentemente assim de uma relação, digamos, a dois, né? Mas a questão é que, digamos assim, a outra palavra de traição, né, é uma palavra que se aplica para todos os compromissos que são desfeitos. Por exemplo, existe a infidelidade partidária, existe a espiritual, existe a infidelidade, entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa entender a partir de um contexto um pouco maior, sim, porque senão fica muito empobrecido isso, dizer assim, traiu, não traiu, porque eu acho que é exatamente nessa periferia da abordagem que a sociedade do espetáculo atua e permanece nesse sentido, né? Então, eu creio que discutir sobre uma sociedade onde você não precisa ser nada, mas só precisa parecer que é, os seus compromissos também vão ter essa cor, não é? Onde você não precisa ser nada. Então, um finge que é pai, outro finge que é mãe, outro finge que é marido, outro finge que é mulher, outro finge que... E aí outro finge que é fiel. Outro finge que não é fiel, entendeu? Então, fica nessa banalidade das relações. Eu creio que isso seja proveniente de uma estrutura de pensamento. E essa estrutura do pensamento
promove esse tipo de situação, digamos assim. Uma coisa importante, assim, que eu acho bom a gente frisar, e pegando o gancho que o Djalma falou no início, é a questão do compromisso. O nosso programa é um programa educativo. A gente, em primeiro lugar, quer trabalhar a questão da educação emocional, e a gente trabalha isso a partir do meio da informação. A gente informa as pessoas sobre as coisas, a gente discute sobre temas, e a gente vai trazer novos conceitos, justamente porque tem muita coisa equivocada hoje, muita coisa equivocada na nossa sociedade, até nos relacionamentos. Então, antes da gente saber o que é fidelidade ou o que é infidelidade numa relação, ou a 2 ou a 3, porque, assim, uma coisa engraçada foi que quando eu comecei esse projeto e que eu fui conversar com Saja, aí eu falei, Saja, é um programa sobre comportamento nas relações a 2. Aí a primeira pergunta que ele me fez foi, e quem disse que só tem relação a 2? Me pegou. Me lembro perfeitamente. É verdade. E tem um aspecto, viu? Eu tirei o a 2, é nas relações. Não, e tem um aspecto. Eu conheci um fato de uma pessoa que era casada e que tinha um casamento aberto. Sim. E que eles poderiam ter relações fora do casamento, mas havia um compromisso. Exatamente. Uma fidelidade. Qual era o compromisso? Só pode fazer avisando primeiramente o outro. É para o outro não se sentir traído. Exatamente. Entendeu? Porque aí teria que ter o consentimento. Olha aí. Que é uma forma também. Sim, é um acordo. É um acordo, olha aí. Então, antes de qualquer coisa, nós, homens e mulheres, sobretudo as mulheres que ficam meio assim delicadas com essa questão de se chatearem quando o homem trai, e sobretudo os homens que dizem que quando ele tem relação sexual com alguém, alguns dizem que isso não é traição, mas se a mulher tiver uma relação sexual é verdade, traição. é traição. Ou seja, o que vale para um não vale para outro. Dois pesos. O que era duas dele medidas. foi invadido. Ah, dele, né? E o que era Não, o dela? que era dele foi invadido. É o problema. Mas o machismo, essas coisas todas, eu volto a insistir que a sociedade do espetáculo é assim, né? Isso não nos deve, digamos assim, nos assustar, né? Quer dizer, a sociedade do espetáculo é isso que nós estávamos conversando, né? A gente gosta de fazer uma coisa, de ser uma coisa e fazer uma outra coisa, e isso se justifica, entende? Então, eu creio que a fidelidade, essas coisas, passa exatamente por aí, né? Por esse compromisso que as pessoas têm. Então, ou seja, é importante quando a gente está iniciando uma relação, a gente estabelecer as bases da nossa relação. Porque a gente não existe um modelo de relação ideal e nem existe um modelo de relação para todos. Cada pessoa é de um jeito, cada casal tem as suas regras. De acordo com os seus interesses. Mas você concorda comigo que nem todo mundo acorda? Ou pelo menos não acorda de forma clara? Não existe acho que ninguém acorda. Claro? Pois é. Ou seja, o que eu acho que quer dizer, quando eu digo ninguém, né, levando em consideração que toda exceção é que comprova a regra. Exatamente. Tá certo? Então eu quero dizer o seguinte, no momento em que nós estamos vivendo, nós temos esse problema. O homem é um ser futuro. Nós estamos a caminho. Estamos entende? sempre nos construindo. Nos construindo. Então, isso não é uma coisa que acontece assim. Por exemplo, a importância da gente estar num programa discutindo isso assim abertamente, isso significa um avanço, né? Um avanço real. Por quê? Porque a gente está colocando, está trazendo no proscênio coisas que só se discutia, se é que se discutia atrás das cortinas. Entende? Quer dizer, então, quando as pessoas falam, por exemplo, assim, família tradicional, eu digo, eu não sei o que é família tradicional. Família tradicional era uma coisa que plantaram na nossa cabeça, que era homem, mulher e filho, e que parecia que tudo vivia felizes para sempre. No entanto, a mulher ficava dentro de casa e o homem tinha 3 famílias lá fora. Entendeu? As amantes e tudo mais, né? A propósito, eu acho que estão falando aí no direito das amantes agora, da herança. Né? É verdade. Isso é fundamental a gente ver isso. Sim, e já foi aprovado. Precisamos conversar sobre o advogado ali já disse que tá legal, que foi aprovado. Você está por dentro disso, Dante? Não? Mas eu li outro dia uma matéria dizendo o seguinte, que as mulheres, na verdade, as amantes, que são amantes quase uma segunda esposa oficial, que já são amantes há muito tempo, que está realmente já em discussão. Porque a oficial não é oficial. É verdade. Detalhe, a amante aceita a oficial, mas não aceita uma terceira. Olha como são os acordos estabelecidos, não é? Então, assim, que já está realmente em discussão dela também ter direito, porque ela se comprova que ela tem uma relação estável, que o homem a mantém, que o homem a provém, etc. Então, significa que ela vai começar também a ter direitos. Agora, uma coisa interessante que a gente está falando aí, o problema do machismo atual, o existente, não é? O ferir esse compromisso ético que Saja falou. O homem acha que ele pode.
Aliás, isso vem, eu acho que desde a antiguidade, Claro, maior. esse é o problema. Ele pode acordar, a mulher dele não pode. Isso aqui, parecia antigamente que a mulher não tinha desejos. Exatamente. Hã? A mulher entra como desejo depois do advento dos concepcionais. Isso, exatamente, em 1953, quando inventaram a pílula Quer anticoncepcional. dizer, então a mulher não é mais o momento, não é o campo da reprodução, ela é o campo da reprodução quando ela quer, e ela vai para o campo profissional e, evidentemente, para o campo do desejo, da paixão, né? Tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas que Mário Kertz me falou que saiu uma matéria no jornal daqui de Salvador falando sobre a questão de uma pesquisa sobre as mulheres que traem. E simplesmente o cenário apontado sobre as mulheres casadas ou as mulheres em relação estável que traem, a maioria delas que respondeu a essa pesquisa hoje, elas traem apenas por desejo sexual. Inclusive que elas preferem não colocar o sentimento no meio porque elas não querem uma segunda relação, elas querem continuar na relação delas, tá? E que elas querem apenas alguém que preencham ela nesse campo, digamos assim, sexual, e que ela não tem esse campo preenchido no casamento. Ou seja, olha a cópia do modelo masculino por parte da mulher. E aí você tocou um ponto bastante interessante, não é? Ou seja, o homem que sempre achou que ele podia fazer, ele poderia ter várias mulheres. Aliás, vem até desde o momento escravocrata, as escravas podiam ser usadas, não é? As escravas prostitutas em Roma, e inclusive dentro da própria Grécia, os gregos, os filósofos notáveis, mas que tinham a mulher em segundo plano. A mulher vivia no gineceu com os escravos, enquanto eles, homens, podiam se dar ao luxo de tudo, inclusive de terem prostitutas inteligentes, cultas, as etaíras, aquelas que podiam. Então, a cultivação da infidelidade pode ter também um aspecto não só social. E aí, Ságia, eu lhe trago para discussão nesse ponto. Será que tem também alguma coisa de biológico? Precisamos discutir isso. Olha, eu vou citar aqui muito livremente, então eu espero que as pessoas entendam, porque eu vou fazer uma citação muito livre e não é o momento aqui agora, de Lacan, que eu acho que é Lacan diz: amar é dar aquilo que não se tem a quem não é. Você está entendendo? Ou seja, então, eu prometo, eu dou, ou eu insinuo, ou eu passo, mesmo que inconsciente, alguma coisa que eu tenho, que eu não tenho, para uma pessoa que eu suponho que é, mas que não é. São as fantasias que a gente cria, que quando a gente ama, a gente quer dar tudo pro outro. A gente promete até o que a gente não tem. Não tem. Não promete até imagina. Não. Tudo que a gente está passando, não tem. É a nossa verdade naquele momento. Esse é o intervalo. Quer dizer, esse é o nosso desejo. Entende? Então, é você dar aquilo que você não tem a quem não é. Porque aquele que você está vendo não é o que você está vendo. Entendeu? Exato. É porque criou um clima aqui. É verdade, eu gostei. Mesa, sabe? Projeção, eu gostei. Porque a gente nunca, quando a gente vê o outro, a gente nunca consegue ver o outro por inteiro. A gente vê aquelas primeiras, a gente capta alguma coisa inicial que nos encantou, que nos deslumbrou. Mas a gente só vai conhecendo as pessoas de fato ao longo do tempo. Ou seja, então não são as pessoas que traem ou deixam de trair, é você que olhou errado. Tá entendendo? Quer dizer, você está vendo errado as pessoas. Nada com conversar com o filósofo. Nada. Ou seja, você projeta em mim uma coisa que eu não sou. Sim. E eu não tenho que corresponder ao que você está desejando. Eu tenho que ser o meu desejo e não o seu desejo. Essa é uma questão importante que você falou agora da expectativa. Porque a gente vê, na verdade, que as pessoas, elas só se decepcionam com as outras quando elas geram uma expectativa de que, se eu fizer assim, fulano ou fulana vai responder assado. E aí, quando fulano ou fulana não respondem como você gostaria, ou como você pensou que ia ser, pronto, me decepcionei, não fez o que eu pensei, ou não me deu o que eu queria. Então, gente, um aprendizado que nós temos que ter, que é difícil, porque a nossa educação, ela é, em alguns aspectos, sobretudo do aspecto emocional, ela é equivocada, e nós não temos educação nesse sentido, educação emocional, nem na nossa sociedade, nem nas escolas, nem nas famílias, é que a pior coisa do mundo é gerar expectativa do outro. Exatamente. Seja o outro quem for. Se a gente não gerar expectativa ou aprender sobre esse assunto, ou a gerar o mínimo possível, você não vai se decepcionar. É uma coisa aí interessante para mim de fidelidade. Eu vi uma vez alguém que se colocava da seguinte maneira: quando estou com uma mulher, não penso em outras.
Ou seja, ele era fiel na circunstância. Se ele estava com uma, não pensava em outras. Agora, tem o Vinícius de Moraes, que ele tinha uma concepção interessante, inclusive ele era contra quem traía. Ele dizia sempre, eu tive várias mulheres, mas uma de cada vez. Tá certo. Se isto está acordado, está tudo bem. Não é? Pois é, então vamos começar, gente. Primeira lição nossa hoje, uma grande lição, eu acho, é que toda relação, quando a gente começa uma relação, que essa relação começa a ficar séria, a gente não tem mais dúvida se está namorando ou não, se não é apenas um casinho, ou se está ficando ou pegando, seja lá o que for. Quando a gente começar a ver que a relação está ficando mais séria, é importante que a gente sente e defina com o outro quais são as bases da nossa relação. Exatamente. O que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado, o que a gente gostaria, o que a gente não gostaria, porque não existe uma base, não existe uma fórmula. Eu conheço vários casais que cada um tem uma forma diferente de lidar. Inclusive que estabelecer princípios aos quais eles possam estar, como disse bem o Ságia, ligados eticamente. Se bem que existe também a consideração de que a gente não deve absolutizar o relativo. Exatamente. Ou seja, o compromisso, a gente não pode absolutizar o relativo, porque se a gente absolutiza até o compromisso, é desconhecer a natureza humana. Exatamente. O desejo existe. O homem é um ser de desejo. Sim. O compromisso, aí está em um mal-estar na civilização. Nós vamos ter que abrir mão de determinadas questões por uma questão de sobrevivência, uma questão ética, mas não pode absolutizar o compromisso, porque senão ele deixa de ser um compromisso, você entendeu? E esse ser, quando você disse assim, o homem, você está se referindo a quê? Ao ser humano ou ao sexo masculino? Não, sim, olha, é bom colocar isso. Por ter feito filosofia, a gente nunca fala dos homens, do plural. A gente sempre fala o que é comum a todos os homens. Ao ser humano. Então, ao ser humano, ao sim. ser humano. Então, quando a gente fala eu não tenho essa ideia, assim, por exemplo, de que o homem é e a mulher não é. Isso eu já tirei da minha cabeça há muito tempo. Isso para mim não existe mais. Isso, entendeu? Então, eu creio sim que existe o ser humano que é um ser de desejo. Esse desejo tem que ser contemplado e conversado e ali nas suas relações duplas, triplas, sei lá, o que se entenda, nas relações políticas, religiosas, tem que ter um compromisso com a verdade. Agora, deixa eu acrescentar uma palavra: possível. Entendeu? Uma verdade possível. Circunstancial. Isso. Porque o homem é circunstancial. Sim. Eu tô com o convite na linha. Anônima na linha 2. Boa tarde. Boa tarde. Pois não. Aí só tem trapacina, né? Pra não falar diamante. Uau! Pois é. Que bom, né? Meu Deus, eu conheço todo mundo, mas eu prefiro ser anônimo. Pronto. A descrição perfeita de Djalma no início do programa é a fidelidade de acordo com o que foi acordado. Eu sou totalmente traição. E assim, me adoece, me apetece. E não acho que não sou muito boa para perdoar a traição, não. Agora, independente de qualquer coisa, eu quero lançar uma coisa. Socorro para as mulheres independentes, de idade, que é um compromisso sério. Por favor, dê um jeito aí de ensine como fazer para um beijo, continua anônima. Meninos querem responder? Na verdade, ela disse que é difícil de ela perdoar uma traição, tá? E que, enfim, que era pra gente falar com as mulheres como fazer ou como conseguir para ter uma relação mais séria. Deixa eu trazer até alguns pontos que eu quero colocar aqui, acrescentando a colocação dela. Um tempo atrás, num grupo de estudos que eu faço parte, uma mãe, ela disse que ela tem 2 filhos, um casal, e que um belo dia um menino disse pra ela: minha mãe, por que as mulheres estão copiando a nossa pior parte? Isso é uma. Linkado a isso, aí tem uma questão minha. Se os homens acham que essa é a pior parte, por que eles sempre a mantiveram? Ou só estão incomodados com isso agora, que as mulheres também, digamos assim, estão fazendo o que eles fazem? Então eu acho assim que eu fiz uma pesquisa, uma enquete, na verdade, rápida, com algumas questões, perguntando o que era infidelidade para você. Só entrevistei homens. Sim. Se era a questão do contato físico com outra pessoa, se era um envolvimento emocional com outra pessoa, mesmo sem contato físico, ou se eram as duas coisas. E perguntei também se existia infidelidade emocional e sexual, e se isso valia para as mulheres. E a outra pergunta foi: se você transar com uma prostituta ou garota de programa, você acha que isso é traição?
E se sua mulher transar com um garoto de programa, isso é traição? Já já eu vou dizer as respostas. Mas, meninos, vamos falar sobre a questão de perdoar ou não perdoar uma traição. E que isso está um pouco ligado. Eu tenho um livro aqui, que é O Mito da Monogamia, que é um livro que foi lançado nos Estados Unidos já tem mais de 20 anos. E que quando ele foi lançado, ele causou um grande rebuliço, porque foi um casal discutindo, digamos assim, não foi lavando a sua roupa suja em público, mas foi colocando num livro todos os aspectos da mulher ter descoberto que o homem traiu, do homem ter revelado a ela e como foi que eles lidaram com isso. Nos Estados Unidos acharam que isso foi um escândalo. E ela escreve uma coisa aqui interessante que fala assim: o mito da monogamia é a crença em que a monogamia é a regra em nossa sociedade e que ela é apoiada pela sociedade como um todo. E ela fala que a monogamia não é regra, que pelos padrões de hoje, que são os padrões da época, tinham estimativas de que 60% dos homens traíam e 40% das mulheres também. E hoje a gente já tem, na verdade, números mais elevados, que a gente tem vários sites de relacionamento focado na traição para pessoas casadas e que a gente tem alto nível de participação, tanto de homem quanto de mulheres que traem. Então eu acho que está na hora da gente começar a levantar algumas questões na nossa sociedade e a gente sair da hipocrisia dizendo, porque o certo é assim, quando todo mundo faz o contrário. Então, se todo mundo faz o contrário e tem desejos e a gente não consegue se controlar, está na hora da gente repensar o modelo. Repensar e discutir. Isso já está acontecendo, independente da nossa vontade. Claro. Você veja, a nova modalidade do ficar já está estabelecendo um novo comportamento. Você vê que hoje em dia, antes eu tinha uma paquera leve, não é? Um enamoramento assim à distância para depois vir o namoro, o noivado e o casamento. Hoje você tem um ficar. E o ficar envolve o quê? Antigamente, beijo na boca, no início. No início. Beijo na boca, era o ficar. Agora o ficar já envolve outras questões. E pode-se ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, na minha teoria pessoal, isso aí o nosso filósofo vai naturalmente contrapor, e poderá e tem todo o direito, e me ensinará o melhor. No meu ponto de vista, essa história dessas nossas relações está caminhando para uma sociedade no viés da sociedade comunista de Marx, na sociedade do Aldous Huxley, não é? O Admirável Mundo Novo, sim, claro. Nessa Huxley. direção. Não sei se exatamente igual, mas numa direção assim, quando as pessoas se relacionaram apenas pelo gostar. Marx dizia, como Engels, pelo amor sexual. E que quando acabasse o amor sexual, Trocaria de... E cada um viveria suas expensas sem depender do outro. É por isso que eu acho que a gente volta à palavra que a gente começou, entende? O compromisso. Tudo isso é possível. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente diz que isso daí é o normal, né, que é o comum, que se estabeleceu, veja bem, a noção de normalidade, né, inclusive normalidade mental, ela está associada a uma normatividade social. Entende? Então, é normal porque atende a uma norma social. Entende? Então, e aí a pergunta seria, vem cá, e a monogamia, salvo as grandes exceções, né? Existiu já alguma coisa, quer dizer, porque a gente fala como se tivesse... Fora disso. Não, como se fosse uma regra. Uma regra, e como se fosse assim. Não é assim, quer dizer, ou pelo menos não tem sido assim na história. Como se fosse a única regra possível, aceitável, senão todos os outros vão ser condenados. E eu acho que aí não sei, aí já é uma outra coisa, mas eu acho que olhar, desejar, tudo isso é também. Existe. O que eu quero dizer é o seguinte, então, a normalidade aí não assegura a regra. Dizendo assim, por exemplo, a monogamia existe. Eu digo, olha, eu prefiro colocar, né, que a gente não deve absolutizar estas palavras, porque elas não correspondem com a realidade, você entendeu? Sim, exatamente, entendi. concordo Agora, com você, eu Sérgio. entendo que as parcerias afetivo-sexuais existem, de fato, éticas, porque eu conheço várias pessoas que têm esse compromisso. É verdade. Sim. Eu também, um dia desse, estava conversando com uma querida amiga, que eu acho que a família futura, a família que a gente acredita existirá, porque eu acredito no rigor ético, Entendo. quer dizer, eu tenho essa esperança do que a gente supõe existirá. Mas isso será quando a sociedade do espetáculo passar. Eu também, assim, eu creio nisso. E uma coisa importante
eu acho que a gente tem que ser coerente. Eu mesmo, não tinha como ser diferente. Estudando sobre relacionamento, estudando sobre comportamento masculino, eu fiz um compromisso da minha relação. Com um compromisso com o meu relacionamento agora, com o meu relacionamento anterior. E o que é que nós queremos? Agora, uma coisa importante da gente sempre estar levando em consideração também é, a cada momento, gente, a gente é um. Então, significa que eu estabeleci as bases da minha relação agora. Eu sempre tenho que estar revendo isso. Porque o que é bom pra mim agora pode não ser daqui a um tempo. Então é importante, sei lá, que a cada ano, ou a cada 2 anos, ou a cada momento que de repente alguma coisa que estava bom pra você e que agora passou a ser desconfortável. Metamorfose ambulante. Exatamente. Que você chame o seu parceiro ou a sua parceira pra conversar e dizer, ó, há um tempo atrás a gente estabeleceu que as regras do nosso relacionamento seriam essas. Eu já não estou mais confortável com esse ponto aqui ou com aquele ponto. Eu quero rediscutir. Porque isso não me satisfaz mais. O que Ságia colocou do compromisso ético. Sim. Porque o compromisso ético exige, inclusive, que no momento em que alguém não esteja bem no processo, ou seja chamada a sua atenção para outro, porque a paixão... É exatamente isso, Djalma. A paixão não é escolhida, a paixão é que nos escolhe. Ninguém se apaixona porque quer. Porque quer. Exatamente. Mas a pessoa é tomada pela paixão. E tomada pela paixão, pelo desejo, no momento que ela sentir isso, deveria ter a ética de abrir para o outro. Exatamente. Aí exatamente. sim. A revisão na relação. Exatamente. Entendeu? Porque não é condenar. Olha, a Djalma colocou de uma forma brilhante, isso é importantíssimo para nós. A paixão se impõe. Eu não sou culpado porque desejo. Você está entendendo? Exatamente. Vamos parar com isso, entende? Não é isso. Existe uma imposição, sei lá, existencial, sei lá como a gente queira tratar. Agora, eticamente, eu estou comprometido, se eu estiver comprometido e se tiver esse parte do acordo, e esse acordo não acontece porque está no cartório, na igreja, em qualquer lugar, é um contrato com a pessoa, entendeu? E aí, porque o casamento não assegura. Não, o que jeito assegura nenhum. é o compromisso ético. Exatamente. Se houver, né? Porque muitas vezes não tem. Não tem. Muitas vezes não tem. Não Pode ser que alguma vez venha a ter. De uma forma geral, os casais, eles não conversam sobre isso, o que é confortável para mim e o que é desconfortável. Eles simplesmente começam a relação e ao longo do relacionamento vão surgindo as questões e um vai culpando o outro. Por causa da carência. O ser humano precisa, entendeu, disso. E nessa sociedade, a gente termina por... Eu sei que essas coisas são difíceis de dizer e de ouvir assim, sabe? Mas se você toca na pessoa, a pessoa se joga. Porém, nessa sociedade é isso, uma carência absoluta. Exatamente. Entendeu? É isso. Então você inclusive, se propõe a dar o que você não tem a quem não é. Então, sempre... Olha, quer ver uma imagem? Quando eu vim para cá, pensando no programa, eu disse assim, eu vou falar isso com o Djalma lá. Em Entre Quatro Paredes, de Sartre, tem uma imagem o seguinte, assim, nós somos como cavalinhos no carrossel. Um tentando atingir o outro. Não atingiremos. Porque se atingir, vai quebrar o brinquedo. Então o homem é um ser de desejo, ele vai buscando o outro e vai buscando o outro, não tem. Ou seja, entendeu? É como uma cebola. Abre, no final do núcleo, nada. Tá. Deixa eu colocar aqui. Você é ótimo. Ela fica aqui. Achei ótimo. Não, gente, eu adoro, porque minha cabeça... Você fica eu fico encantada. Esse assunto, ele me instiga, na verdade, falar de pessoas, falar de sentimentos, falar de possibilidades e relações dentro das possibilidades do ser humano, isso me encanta. E é revolucionário. Quer dizer, a Exatamente. única forma revolucionária, verdadeira, é você discutir as relações. Quer dizer, pessoal, interpessoal, política, econômica. O problema são as infidelidades, entendeu? Quer dizer, o jogo por debaixo, a tramoia, não gosto a traição, de nada disso. entendeu? Quem me conhece sabe. Meu negócio é olho no olho, cara a cara. O que Agora, eu sou no escuro, eu sou no claro. Agora, eu acredito que existe uma busca de todos. Eu acredito nisso, sabe, Djalma? Eu acredito que todo mundo é assim. Eu acho que todo mundo precisa, todo mundo quer. Eu acho que todo mundo deseja. Mas nós estamos em processo. Não há uma predisposição até nossa que deseja uma coisa diferente, de conversar com o outro, de se colocar e de abrir a alma. Porque as pessoas acham que quando elas se abrem para o outro, elas se vulnerabilizam. Eu sempre que eu converso e eu sou muito intensa nas minhas relações e nas minhas questões de uma forma geral.
E eu não sei porque as pessoas acham que quando elas, vamos supor, elas falam pro outro de sentimento, até que elas choram, que elas estão se vulnerabilizando. Eu sempre, em várias questões, em vários relacionamentos, e eu sempre abro e choro, eu brinco, eu falava assim, não pense porque eu tô chorando, você vai poder pongar em mim, eu achar que eu sou mais fraca que você não, porque eu não sou. Eu apenas estou me colocando. E o fato de eu não ter medo disso me torna tão mais forte do que você. Então eu não acho que eu me vulnerabilizo. E você, quando eu me mostro. você simplesmente sabe se emocionalizar. O que as pessoas não sabem em geral. Não se emocionalizam. Sim. Não é? Parece que a emoção é algo ruim, quando não é verdade. Ok. As pessoas têm medo de assumir posturas e posições nesse ponto. Bem, a gente vai agora... a gente está com um ouvinte. Raimundo na linha 2. Boa tarde, Raimundo. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu estou ouvindo vocês aí encantados aí com o papo, o tema, e refletindo, eu percebi que há algo aí que parece que também passaria pelo conteúdo. As pessoas que fossem mais assim, seguras de si, acho que estariam no patamar diferenciado do que desses seres humanos que vocês pensaram aí para pelos primeiros pensamentos aí. Acho que vai muito, o ser humano não se permite, justamente pela insegurança. Claro, Eu queria que vocês colocassem esse teor aí da insegurança geral do ser humano, Muito que bem. atrapalhariam essas questões. Perfeito. Raimundo, olha, primeiro, obrigado por você ter colocado isso, porque eu acho que esse talvez seja, eu posso não ter me expressado bem, eu vou até responder também por Djalma, mas o que nós estamos falando é exatamente isso, sobre a insegurança que o homem tem dentro de uma sociedade do espetáculo que privilegia o supérfluo e abre mão do indispensável. Essa é a nossa questão. Nós priorizamos o supérfluo e abrimos mão do indispensável. Por quê? Porque nos apegamos às migalhas que caem das mesas, entendeu? Isso parece que é uma condição humana. Você entendeu? Isso é muito complicado a gente discutir. Mas a nossa insegurança é tal, a nossa baixa estima é tal, proveniente por essas coisas todas, que o que leva é a gente estar inseguro, entendeu? Você não pode, você não é, você é branco, você é preto, você é alto, você é baixo, você é velho, você é novo. Então, ninguém, né? É exatamente esse nivelamento por baixo que faz com que a maravilha que somos nós nos convertamos em seres tolos, absurdos, babacas, entende? Eu concordo com isso. E assim, não é só a questão da insegurança, na verdade, né? O que se prega que a gente deve fazer ou não deve fazer, nem sempre se leva em conta se é o que deixa a gente feliz ou não. Apenas você deve fazer isso para compor, porque todo mundo acha que isso é certo. Só que, na verdade, as pessoas acham que isso é certo, mas fazem o contrário por debaixo do pano. E tem mais um aspecto a se levar em conta. É hipocrisia isso. É hipocrisia. Tem mais um aspecto. Cada um de nós é um ser absolutamente diferente do outro. Inclusive, biologicamente, nós possuímos, às vezes, mais adrenalina, menos adrenalina, mais testosterona, menos testosterona. E, às vezes, inclusive, no próprio cérebro, o centro de desejo tem problemas. Às vezes tem muito desejo, às vezes pouco desejo. Né? Então, não podemos também traçar, como bem disse, uma regra universal. Não existe Nós isso. temos que estudar cada caso especificamente. Vamos lá, eu tenho algumas mensagens aqui no estúdio que mandaram pra gente pelo site, que diz assim, Djalma já entrou realmente aqui, que não é Djalma Argolo. Não, já porque eu estou aqui. 2 programas com a gente, dizendo, Liberato, minha linda, ótimo programa, estou com você desde o primeiro. Seguinte, hoje em dia, já defendo a ideia da relação mais aberta, mas não como padrão, mas eu escolhi isso pra mim e precisamos fazer esse acordo e definir o que quer. Porque a maioria dos seres humanos seriam mais felizes se assumissem, de forma verdadeira, a vontade de ficar com outras pessoas. Um anônimo que a gente tem falou aqui pra gente. Boa tarde. Gostaria de parabenizá-la pelo excelente programa. Mas também gostaria de saber algo. Estatisticamente, os homens traem mais do que as mulheres. O que justifica isso? Existe alguma predisposição cultural, social ou biológica? Ou seja, por que o homem trai mais do que a mulher? Já já a gente responde isso, que a gente vai entrar pela questão cultural, histórica e biológica. Recebi uma mensagem aqui de Fabiane. Boa tarde. Tenho ouvido dizer que atualmente tem surgido cada vez mais relações baseadas no chamado poliamor. O que seria a fidelidade no poliamorismo? Interessante.
E o outro, boa tarde. Se uma pessoa é bissexual e, portanto, tem desejo e necessidade de se relacionar com ambos os sexos, é possível falar em fidelidade? Ou seja, é possível que alguém bissexual seja fiel sem negar a própria bissexualidade? Meninos, vamos lá. É interessante já começar por essa parte aí. Ok. A bissexualidade vai naturalmente exigir que o parceiro do bissexual também seja bissexual. Sexual. E se eles entram num acordo, como o Saja colocou, então é ético para eles serem assim. E aqueles que fazem parte do processo se agregam. Eu vou falar de uma coisa interessante, vou trazer os animais para essa história. Tá. Vocês conhecem o Sexo Animal, uma série da BBC? Não, fala. Eles mostraram, dentre outras coisas, que tem um determinado bichinho no mar, que é uma lebre do mar, que possui os dois sexos. Sim. E aí, quando eles se encontram, eu brinco dizendo que devem bater para o ímpar, para ver quem vai ser o quê. E naquele momento, quando eles começam a transar, as outras partes sexuais ficam abertas. E aí outros vão chegando e vão se ligando, aí formam um trenzinho. Olha aí uma forma que já vem do mundo animal. E também os que estudaram os processos sexuais entre os animais chegaram à conclusão seguinte, que a monogamia é um desvio sexual no mundo animal. Então vejam só, e nós somos animais. Como é Tudo que na isso... mais perfeita confusão. Confusão, exatamente. Como é que nós discutiríamos isso? Então, na bissexualidade, eu acredito que a fidelidade estaria aos compromissos que assumirem os bissexuais. Fidelidade ou infidelidade está ligada a compromisso na relação. As Isso. regras que eu estabeleci na minha relação. E se eu não estabeleci regras, então fica dizendo o quê? Que se pode tudo, porque o outro não vai saber inferir o que é que vai na sua cabeça. E regras que atendam às necessidades conjuntamente, entendeu? Que as pessoas têm. Olha, eu vou pedir desculpas porque eu vou ter que citar aqui uma coisa que tem a ver com um artigo de um. Eu deveria estar de pé de dizer o nome dele, de Dom Timóteo, que foi meu mestre. Dom Timóteo Amoroso Anastácio. Grande foi homem. Um grande homem, né? Uma cultura fantástica, um homem de uma espiritualidade. Madonna estava vindo para o Brasil. E todo mundo, mas não pode, não sei o quê, porque ela beijou não sei quem, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Ele escreveu um texto publicado na tarde, assim, Madonna, minha irmã. E dizia o seguinte, que na verdade, Madalena, a prostituta, né? Ele era de uma misericórdia, sabe, de uma compaixão, lindo, meu mestre. Ele dizia assim, ela estava buscando em tantos homens a Cristo, no dia que ela encontrou, nunca mais traiu. Exatamente, muito bonito. Você entendeu? Quer dizer, então, eu creio que existe essa tendência para o absoluto do homem. E Isso. tudo se realiza, porque eu acho que a gente, às vezes, diminui a busca da gente. Você está entendendo? Quer dizer, romanticamente, eu creio que as pessoas vão, não é porque são descaradas, entendeu? Eu estou falando aqui porque eu acho que as pessoas se apaixonam mesmo por outra. O poliamor, inclusive, talvez tenha essa dimensão, sabe? De você ser fiel ao acordo, ser feliz e ser também fiel ao seu desejo. Agora, o que não pode acontecer é essa redução à questão da infidelidade, à questão sexual. Isso. Eu acho que isso empobrece demais É muito mais amplo. É muito mais amplo o ser humano, inclusive. Eu também acho. Dentro da enquete rápida, da pesquisa que a gente fez, eu perguntei, o que é infidelidade para você? Entrevistei alguns homens, né? E eles disseram, 63,73% disseram que infidelidade é tanto a traição física, você ter contato físico com o outro, como também a traição emocional. É você estar com uma pessoa, mas pensar em outra, mesmo que não tenha tido nada com essa pessoa. Enquanto 31,81% considerou que o contato físico é traição e apenas 4,5% disse que o envolvimento emocional é traição. Quando eu perguntei se existe infidelidade emocional e infidelidade sexual, 68% dos homens respondeu que sim e 31,80 e poucos respondeu que não. Quando eu perguntei se isso valia também para as mulheres, 90% disse que sim, que o que valia para eles valia para as mulheres. Mas uma coisa que eu achei interessante é que quando eu perguntei ao homem se ele transar com uma prostituta ou garota de programa, se isso era traição, 68% disse que sim e 27% disse que não. E muita gente que disse que não era traição ele transar com a prostituta, disse que a mulher transar com garota de programa era. Ah, interessante.
Quer dizer, vale pro homem, vale não para vale mim, pra mas mulher. não vale Mas para o o meu modelo parceiro, social para minha é isso. parceira. Pois é, Que isso? Ou seja, 90% deles, 90,9% disse a mulher transar com garoto de programa é traição. Olha o problema Enquanto moral 68 aí. disse Olha o que- problema Qual é moral. o problema? É Eu isso. posso, mas Pois você que Não me pode. pertence, entre aspas, Pois é. não pode. Pois é. Qual é? Vamos ver se a gente faz um programa falando só sobre essa questão de pertencimento, porque hoje a gente está vendo que mesmo com tanta informação, com os veículos de comunicação bastante abertos, o homem continua achando que ele é dono da mulher. É verdade. Nunca viu tanta morte, gente, assassinato, porque se não ficou com ela, não vai se não ficou comigo, não vai ficar com mais ninguém. Isso a gente faz com objeto, porque acha que a mulher pertence, ela é minha, eu sou o dono dela. Ou porque existe um rebaixamento da humanidade deste suposto homem. Porque isto Exatamente. não é um homem. Ou seja, olha, É uma besta que ainda não chegou a ser homem. exatamente. Quer dizer, então eu acho que é um ensaio, sei lá, o que você queira, você entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, agora veja, homem não gosta de ser comparado também, viu? Então, esse negócio aí do garoto de programa, essas coisas todas, também passa também por isso, né? A monogamia, essas coisas da fidelidade feminina. Eu acho que hoje a gente tem que estar pluralizando tornar a discussão mais prismática, botar várias cores, porque eu acho que isso responde mais. Eu acho que aquela pergunta, né? Fica melhor a gente discutir sobre a questão da nossa segurança, entendeu? Que nós somos inseguros ainda e que estamos avançando. Mas eu acredito que nós estamos muito mais perto, viu? Eu sou patologicamente esperançoso, sabe? São dois. Eu também sou. Claro. São 3, eu acho que a gente tende a melhorar. E se a gente busca isso, a gente chega lá. A resposta, aqui a pergunta da outra anônima que mandou pra gente uma mensagem foi que, estatisticamente, os homens traem mais do que as mulheres. Por que ele acha, como se justifica isso? Por uma predisposição ou cultural, ou social, ou biológica? Por que o homem traz mais do que a mulher? O que é que vocês acham? Eu concordo, bem colocou o Saja, nós não podemos ficar apenas na parte sexual, tem que ter muito mais amplo. Mas né? hoje as pessoas ficam, né? Se alguém tem uma relação sexual ou física com o outro, ou se beijou, pô, ficou, me traiu. Eu estava conversando com a minha enteada hoje Tá. sobre o problema do ficar. Ok. Não é? E ela tem 16 anos, né? A Júlia. E ela Por sinal da outra... Oi, Júlia! E ela dizia o seguinte, que no ficar não tem traição. Não pode ter traição. Gente? Porque você não está amarrada a nenhum compromisso Exatamente. com ninguém. Então é o vínculo que define Exatamente. a questão, entendeu? Agora, tem o seguinte, mas tem dentro do ficar, tem um momento em que o ficar, ela me dizia, fica mais sério. Ficante. E aí o ficante tem que ser um só. Ô, Não Júlia, pode ser dois. Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta, apesar dos ouvintes não ouvirem o que você vai dizer, mas eu vou traduzir para eles, tá? Esse ficar, como é que a gente sabe? A gente sente quando ele tá ficando mais sério? Ou uma parte tem que dizer para outra, não. A partir de agora a gente vai ficar com um só. É a reincidência. Você pode... Dilcinho, coloca ela aí no microfone. Vamos lá, Júlia. Boa tarde. Boa tarde. Depende do relacionamento. Às vezes, se você já tá sentindo que tá ficando mais sério, tudo bem, mas a maioria das pessoas fala, não, vamos ficar sério? Vamos. Então hoje, porque antigamente, assim, sobretudo, digamos assim, na minha faixa etária, na faixa etária dos acima dos 30, a gente começou a achar que tava ficando demodê esse negócio de namorar. Então é engraçado porque hoje as pessoas vão ficando e aí você fala assim, tá namorando? Pô, sabe que eu não sei? Aí fica esperando a outra parte dizer quando é que tá. O ficar sério é como se fosse uma prévia do namoro. Porque se der certo e se ficar sério, você namora. Se não der, você deixa. Mas vocês perguntam, um fala pro outro, ó, tá ficando mais sério? Existe essa parte? existe. Pô, gente, tá vendo? Então nós não estamos Moderno demodê, não. isso, O que né? determina Hoje ainda existe. é a reincidência do ficar. Se telefona, se vai na casa, se faz isso, você começa a criar vínculos espontâneos nisso. Se você telefona, se você... vamos sair, vamos pro cinema, vamos pra Janumã, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você está começando a estabelecer... uma relação mais séria. Ontem eu achei engraçado que eu tava vendo na televisão uma série que tá passando num canal fechado chamado Amor Veríssimo. E aí são vários casais contando os seus pontos de vista em relação com algumas questões. Cada um é com filho, outro com separação. O outro é sobre discutir o que tá bom, o que não tá bom na relação, etc. O outro que tá com um filho pequeno, recém-nascido. E aí teve um casal que tava falando assim. Eles começaram a namorar. Depois de um tempo a menina ficou desconfortável e disse, não tô satisfeita com isso. Tô sentindo desejo por outros homens. E aí eu propus a ele uma relação mais séria. Quando eu perguntei a ele o que é que ele achava, ele respondeu pra mim
Eu ia te dizer isso agora. Só que era engraçado porque ficam os dois inicialmente sentados num sofá de frente para a câmera. Enquanto você via a menina falar disso de forma tranquila, serena, o rapaz estava todo se contorcendo. Não é isso que você acha? Você via que, de fato, não era nada daquilo. Mas ele não queria dar o braço a torcer. De que não queria uma relação aberta, mas porque, de fato, ele deveria gostar dela e não estava afim de abrir mão da relação. Porque ele é homem. Exatamente. Machista. E aí vem o problema cultural, o machismo. Agora, eu preciso... Júlia, vamos conversar só um pouquinho aqui. Veja bem, olha, eu estava numa palestra... Aproxime, vê se o microfone está Não, aberto. se você quiser, ok. é porque a gente estava só conversando. Veja, para você ver como essa coisa do ficar tem umas consequências interessantes. Diz que tinha uma menina de 15 anos que a gente estava numa palestra e mandaram um bilhetinho, né? Assim, professor ou professores da mesa, nós ficamos com... Eu vou com a balada com a galera, fico com 2 e com 3, e quando eu volto para casa, eu não consigo me lembrar do nome dos meninos com quem eu fiquei. Pior, eu sei que eles não se lembram do meu nome. Ou seja, o que essa menina está falando não é nada mais, nada menos do que um processo fundamental da infidelidade, que é a questão da invisibilidade. É que, de repente, o outro se torna invisível aí, entendeu? Interessante. Ou seja, aí a gente já, filosoficamente, lá vamos nós. Então, ficar pode... Então, o ficante já está se tornando mais visível, enquanto que o ficar pode se tornar absolutamente invisível. Entende? Quer dizer, então, na verdade, por exemplo, agora, um dia desse, a gente estava discutindo que, vamos lá, a amante sai da invisibilidade com os direitos que, por exemplo, ela vir a ter, tá certo? Mas a pergunta é, e a esposa oficial? Como é que ela vai ficar eticamente? Entendeu? Então não é uma questão econômica apenas, é uma questão de visibilidade e invisibilidade. Muito bem. Compreende? Nada como conversar com um filósofo. Menino, fale que você é maluco. Ele abre janelas e portas pra gente que a gente não tinha nem imaginado. Você entendeu, Júlia? Qual é interessante. Quer dizer, então, acho que o ficar tem essa coisa da invisibilidade. Você fica, mas amanhã não... Depende do ficar. Do ficar. É. Quando você vai pra uma festa, por exemplo, você... e você vai lá e fica com X meninos. Você não vai lembrar o nome de cada um, você não sai perguntando o nome de cada um. Mas tem exato. graça sair ficando sem você nem saber quem é nada, você acha que é mais uma coisa de... Existe, digamos assim, uma conversa prévia com os amigos da mesma idade, dizer assim, vamos ver com quem que a gente fica mais hoje? Existe essa competição? Tem. Porque eu já ouvi dizer disso. Tem gente que faz competição pra ver quem fica com mais gente em uma festa. Tanto homens quanto Quando mulheres. Claro. Antes era só homem, agora tá tendo mais mulher. Você acha que é a questão da disputa mesmo da mulher com o homem pra dizer assim, sou tão retada quanto você, se vê isso? É como se fosse uma brincadeira normal. Tipo assim, quem fica com mais... É o lúdico da coisa, porque uma coisa existe o normal. lúdico, claro. Pois é, gente, vamos aprender com essa juventude. Não, a gente também não pode ser muito sério, não, porque dá uma ideia assim de uma coisa muito séria. É verdade. O ser humano não é um ser sério, Tem pelo amor esse de ficar Deus. das você tá festas entendendo? e tem o ficar de, tipo assim, alguém arranjar alguém pra você. Ou seja, meu amigo arranjou um um amigo ficante dele pra mim pra e eu vou você. ficar com ele. Você Aí acha que é a já sua é um cara? relacionamento. Aí já é um relacionamento maiorzinho do que ficar numa festa. Ficar numa festa é o invisível. É o invisível, exatamente. Você não sabe de nada. Antes de ficar com a pessoa que o meu amigo falou pra mim, eu vou procurar saber o que ele gosta, conversar com ele antes pra depois ficar. É engraçado, porque uma vez eu conversando também com, enfim, não vou entregar, com um jovem, porque se eu falar que algumas pessoas vão saber quem é, se eu falar, enfim. E ele me disse assim, não, a gente fica realmente numa noite só com várias. Eu fiz assim, e como é que vocês vão saber quem vocês gostaram mais? Não sei, eu acho que teve uma menina assim, assado que eu beijei, que o beijo dela era o mais gostoso. Ou eu me lembro que foi o terceiro. Que eu beijei, que foi melhor. Então tem um pouco dessas coisas. Sim, olha, mas veja bem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, esse estado, digamos assim, civilizatório de ficar, de beijar, não considero eu não considero uma relação.
Entende? Eu considero, como você fala, é uma brincadeira proveniente do próprio andamento da sociedade, que ninguém vai ficar... É um preâmbulo. É um preâmbulo, é. É uma busca. E tá na idade também, né? É uma busca afetiva, na verdade, claro, de conhecer. De contato, Isso, de descoberta de do corpo, de buscar contato, porque na verdade o ser humano precisa disso, você tá entendendo? De contato. Tem um filme de Bergman, não me lembro agora, assim, que a solidão é tal entre os seres humanos que se você esticar o braço, você toca no muro que nos separa, entendeu? Cena de um casamento Cena de um maravilhoso, exatamente. gente. Aquilo. Mas é isso que eu estou dizendo. Anos Então a gente tem que ver, né? Porque tem determinadas coisas que não são datadas, porque o homem não é um ser datado. Exatamente. Deixa eu trazer aqui algumas questões, assim, o que é que fica pra gente hoje, na verdade? Que o que determina o que é traição ou o que não é traição é o compromisso ou as regras que a gente estabelece com o nosso parceiro ou parceira no início da relação. Se a gente não faz isso, está na hora da gente começar a fazer, para que não venha a questão não de culpabilizar o outro, mas de responsabilizar o outro pelo fracasso ou não. Um outro ponto que a gente discutiu aqui, a gente não escolhe, gente, por quem se apaixonar. Isso eu vou tratar num outro programa com maior profundidade, tá? Simplesmente a gente se apaixona, então, ou desapaixona. Então, como é que a gente vai responsabilizar o outro? Poxa, eu investi tanto na relação, eu dei tudo de mim, como é que você deixou de gostar de mim agora? Eu não aceito, eu quero que você fique comigo mesmo assim. Aí enlouqueceu. Mas a gente sabe disso. Porque a pior coisa que existe no amor é um amor convencido. O amor de um não dá pra Você dois. tá entendendo? O amor convencido não presta. Mulheres que amam demais não amam. Homens que amam demais não amam. Porque amar demais não é amar. Pois é. Entendeu? Então é isso. Quer dizer, a gente não é amor. Isso é uma outra coisa. Entendeu? Foco, posse. Bem como colocou o Sérgio no início do programa. Nós temos que ver a posição ética. Ética diante do que estamos fazendo. Diante do compromisso assumido pro modelo daquela relação. Qualquer que seja. Inclusive Exatamente. com a relação afetiva. Sim. Isso é fundamental. Por quê? Porque, agora veja, levando em consideração também, porque eu tenho que dizer isso, que não é para absolutizar o compromisso. Exatamente. Nós não somos donos do nosso desejo. E nem somos dono do outro. Do outro, exatamente. Quer dizer, então é exatamente dessa consciência, dessa metamorfose que somos nós, a gente tentar levar dentro do que se pode. Olha, Vinícius é importantíssimo, sabe? Que seja eterno enquanto dure. Eu não posso inventar outra. Isso é o homem, cara. Eu acho também. É o ser humano. Tem que haver simplesmente a veracidade. A veracidade das emoções, a transparência. E quando das chegar coisas. no momento em que se sentir um desejo pelo outro, ser fiel ao compromisso assumido, dizendo, olha, eu estou saindo da relação ou eu senti isso. Isso, exatamente. Ou seja, gente, está na hora de a gente crescer. Sair da infância emocional e começar a passar para a adolescência, mirando chegar na idade adulta. Semana que vem, inclusive, a gente vai discutir o tema como o homem lida com as emoções. E quem vai estar aqui com a gente, além de Djalma, é Antônio Pedreira, que é psiquiatra, terapeuta e que tem um estudo focado na questão das emoções. Eu quero colocar duas... Dilcinho, quanto tempo a gente tem? Temos 2 minutos e o Maurício de São Paulo na linha. Maurício, amore, como vai? Já estamos no ar? Já sim, estamos quase acabando. De hoje que eu tento te ligar. Desculpa, eu estava no lugar aqui em São Paulo que o celular não pegava. Vamos ao tema de hoje. Infidelidade masculina. Você tem 1 minuto. Meu minuto é o seguinte, esse tema, eu acho que ao longo do tempo ele vai se atualizando. Assim, ele nada é conclusivo e a gente retrata uma realidade do momento em que a gente vive. Sem dúvida, o poder das mulheres aumentou profundamente, mas a gente convive com aquela razão e emoção o tempo inteiro. Eu já ouvi o Cimar Coutinho, um cientista baiano, falando muitas vezes do aspecto animal do homem. Sim. E sem dúvida o instinto da traição é presente no homem, mas afinal de contas também somos humanos. Não tem certo e errado. Eu acho que uma escolha, essa escolha é muitas vezes difícil. Porém, assim, o mais interessante nessa época que a gente vive é que o jogo está empatado. Eu acho que o que a mulher teve de avanço, esse jogo neutraliza. Ou as coisas são compactos, de fidelidade, ou aí esse controle, infelizmente, vai
terminando casamentos pela frente. Enfim, quem ainda não traiu? Essa é a grande pergunta. Eu acho que quase ninguém. A gente estava falando hoje que, na verdade, o conceito da traição é uma questão de eu trair a um contrato ou uma regra que eu estabeleci com o meu parceiro. E se a gente não estabeleceu regras, então a gente não pode muito que cobrar o outro, porque a gente vai inferir o que o outro pensa ou não. Então, o nosso convite é que as pessoas possam crescer mais emocionalmente e estabelecer as bases de sua relação. Por isso mesmo que o homem, porque o homem não é um animal apenas. O homem não é um animal. O homem é um animal social. Ele é um animal social que tem todo o instinto de animal e associado. Mas também, é claro, mas aí é que está a questão, quer dizer, porque quando bota animal parece que é um instinto, mas existe antes algo antes do instinto, né? Que é exatamente o que nos torna diferentes. Eu acho que existe um duelo constante, né, de razão e emoção. E eu acho que esse duelo todo mundo convive o tempo inteiro. Eu acho que as grandes partes dos problemas não são em relação à infidelidade, essa luta constante de razão e emoção, do lado animal e o lado racional que todo ser humano tem, enfim, e continuará tendo. Pedir uma coerência total do ser humano, eu acho que é uma tarefa inglória e é irreal. Por outro lado, também a gente admitir que somos humanos e justifique qualquer coisa, também acho inadmissível. Mas eu acho que agora, no século XXI, é um mundo de escolhas. Eu acho que eu não confio em pactos de casais. Ok, nosso pacto é que cada um pode trair um para um lado, outro para o outro. Acho que nosso pacto agora é uma fidelidade ad eterno. Ainda assim, esses pactos são constantemente vulneráveis. E revisados, foi o que a gente disse aqui. E aí eu acho que é uma atitude muito mais individual do que você, naquele momento da sua vida, quer, casado ou não casado. Eu acho que a fidelidade está muito mais atrelada a você com você mesmo do que você com seu parceiro. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que eu vou aprofundar essa questão, que é quando jurei fidelidade ao outro, fui infiel a mim mesmo. Maurício, amore, diga. Amore, e a Bahia é um constante convite à infidelidade, porque essa terra é sensacional, só tem gente bonita, homens maravilhosos, mulheres maravilhosas. Quero continuar participando. Aos meus colegas de bancada. Um beijo pra Bahia, um beijo pra você, Maíra. Boa sorte, Bahia. Obrigada. Conto com você e com todos. Beijo. Pra Mário, pra todo mundo. Eu falei com o Mário que você ia participar. Beijo. Ai, que bom. Beijo, Mário. Até o próximo sábado. Tchau. Gente, quero agradecer a Djalma, a Saja. Quero agradecer a danadinha Júlia aqui no estúdio, a todo mundo, ao pessoal, a Fabiane, a Dante, a Dilcinho, a Carlinhos. Quero agradecer aos meus parceiros, a Joana e Maurício da Alpha Graphics, que tem uma qualidade maravilhosa de impressão. Quero agradecer a Humberto Filho, da Estúdio 1, que está aqui filmando a gente. Em breve, todos os nossos programas vão estar no YouTube. Quero agradecer também a Renato, designer da R360, e quero agradecer a Pedrinho Dourado, da Uranus 2. Por favor, entrem na nossa fanpage Cabeça de Homem 1, facebook.com/Cabeça de Homem 1, para opinar, sugerir temas. Obrigada, boa tarde, até semana que vem. Beijo.